Olá, neste vídeo vou falar sobre a medição e previsão de galgamentos costeiros com a instrumentação LiDAR e conjuntamente com o modelo XBITS-G. Nesta apresentação eu vou então abordar estes dois temas, como é possível de facto realizar medições com esta técnica de sensoriamento remoto e como conjuntamente com um modelo numérico é possível de facto descobrir um pouco mais, entender um pouco melhor como ocorrem estes processos em zonas costeiras. Então, o processo de galgamento ocorre quando o nível de run-up, ou de espraiamento, é superior à crista dunar ou à crista da barreira frontal e, consequentemente, dá-se a propagação da onda sobre a crista da barreira e, inclusive, essa onda chega na parte posterior da barreira, incluindo também com isso o transporte de um volume de água e um transporte de um volume de sedimentos. Quando esse tipo de evento ocorre, então, dá-se uma modificação morfológica na estrutura da duna ou da barreira costeira. Então, tipicamente, observa-se uma erosão na parte da crista e uma deposição na parte posterior da barreira, como podem ver aqui, dando origem a este tipo de leque de galgamento. E, portanto, trata-se de um processo com um grande potencial de mudança morfológica de inundação em zona costeira, no caso particularmente importante quando ocorrem habitações, quando ocorre algum tipo de infraestrutura humana presente na barreira ou na duna. Então aqui vem um exemplo de uma ocorrência de um furacão na costa este dos Estados Unidos, e após a ocorrência desse furacão é possível ver de facto identificar vários leques de galgamento que podem observar aqui, que indicam que houve uma persistente inundação, houve água do lado oceânico que transpôs a crista desta barreira, fazendo com que houvesse erosão na parte superior. Algumas casas que aqui existiam foram também consequentemente erodidas e removidas, e é possível ver de facto com a indicação destes leques de galgamento a ocorrência desse tipo de processo. Este processo é um processo natural, é um processo natural de ajuste da morfologia costeira, uma diferente imposição das condições hidrodinâmicas oceânicas, ou seja, vocês podem ter, como por exemplo, alterações no clima de ondas, com aumento de tempestades mais severas, ou até mesmo com a subida do nível do mar. Este tipo de ocorrência de eventos começa a ser mais comum, então a ocorrência deste evento nada mais é do que um ajuste, e digamos a resposta morfológica que a barreira tem a este evento é um ajuste a esta nova condição hidrodinâmica imposta. Então temos aqui um exemplo em que temos uma condição de uma barreira e com a ocorrência então da tempestade, o que ocorre dá-se a origem então de um galgamento, de uma ruptura na crista da barreira, de uma transposição de sedimentos para a parte posterior e com o passar do tempo, com o maior número de ocorrência deste tipo de eventos, o que vai acontecendo é que todo o sistema, toda a barreira tende a recuar para o lado continental até que a barreira se encontre numa posição de equilíbrio com esta condição imposta hidrodinâmica. Galgamentos costeiros ocorrem tipicamente durante eventos extremos, tempestades, furacões, ciclones, e as consequências são bastante danosas, principalmente em zonas costeiras urbanizadas, como este exemplo aqui desta praia no sul da Inglaterra chamada Chesil, onde existe aqui uma barreira de cascalho que durante esta tempestade em 2014 foi severamente afetado, com galgamentos a ocorrerem em várias regiões. Vejam aqui o volume de água que foi transportado, digamos, para o lado continental devido a estes galgamentos. A descarga de água que passou sobre a crista desta barreira foi bastante intensa, a mudança morfológica também sobre a barreira foi bastante intensa e as consequências foram bastante graves. O que aconteceu nesta barreira, a destruição destas estruturas de proteção, e também uma elevada deposição de sedimentos sobre a infraestrutura urbana devido
ao transporte e erosão de sedimentos sobre a crista desta barreira e transporte e deposição nesta parte posterior. Como eu mostrei atrás naqueles esquemas teóricos, isto seria, digamos, o comportamento natural desta barreira perante uma tempestade tão severa como esta, seria, digamos, a sua mobilização e translação para um sentido continental, que no caso é, de certa forma, impossibilitado pela presença fixa destas estruturas impermeáveis, que são estas habitações aqui na parte posterior. Então, há alguns processos que são importantes medir para compreender estes processos de galgamento, a ocorrência de galgamento e os seus impactos. Estão ilustrados aqui neste esquema. Então, a propagação da onda, é importante conhecer como estas ondas ao largo chegam até à zona costeira. E depois aqui, particularmente importante, na crista da duna, na crista da barreira, é importante conhecer como esta onda se propaga, o nível de água que é transposto sobre a crista, a quantidade de água que passa e que transporta sedimentos para a parte continental da barreira e a quantidade também de sedimentos que é transportada para este lado da barreira durante o galgamento. Então, este tipo de medições e a dificuldade de medir durante a ocorrência de eventos extremos, de galgamentos, devido a toda a hidrodinâmica severa, ou até mesmo devido às mudanças morfológicas importantes que ocorrem durante este tipo de evento, fizeram que houvessem alguns desenvolvimentos metodológicos, principalmente do ponto de vista da instrumentação, e que se começasse a tentar outro tipo de instrumentações, principalmente utilizando o sensoriamento remoto. Então, esta ferramenta que eu vou aqui apresentar hoje trata-se de apenas uma opção, digamos, existem outras, mas do ponto de vista metodológico, esta é capaz de ser, se não mesmo, é a mais completa, que permite observar não apenas a superfície livre das ondas, a quantidade de água que passa durante um galgamento, como também as variações morfológicas que ocorrem no perfil de praia, e tudo apenas num instrumento apenas. Então, o instrumento trata-se de um lidar industrial, e dentro deste instrumento tem aqui um espelho pequeno associado a um motor que tem uma rotação fixa. Essa rotação ocorre com diferentes ângulos, diferentes passos angulares, e completa, digamos, 360 graus a uma velocidade que pode ir até 20 vezes por segundo. Então, à medida que este espelho roda, existe um beam de laser, ou digamos, um feixe de luz do comprimento de onda de infravermelho, que é emitido e refletido sobre o espelho, e esse sinal é então enviado para um objeto, para a superfície de um objeto, e a reflexão desse sinal permite, através do princípio do time of flight, ou seja, o tempo que leva este mesmo sinal a ser enviado e refletido, é possível determinar a distância que vai entre este espelho, digamos o sensor, e o objeto onde foi refletido o sinal. Tipicamente este sensor é utilizado em outras aplicações, nomeadamente em gestão de portos, para medir distâncias entre containers, ou até mesmo para segurança, para detectar se existe a passagem de algum objeto estranho ou alguma pessoa numa determinada área, ou até mesmo para a medição de volumes, como podem ver aqui, num ramo industrial, ou até mesmo em robótica. É bastante utilizado este tipo de sensores para detectar distâncias a algum obstáculo. Enfim, são várias aplicações destes tipos de lidar, e também têm vindo a ser recentemente utilizados e desenvolvidos para investigar os processos de zonas costeiras, nomeadamente para investigar a propagação de ondas em zonas pouco profundas, ou até a medição do impacto de tempestades em ambientes extratropicais ou tropicais. E neste caso específico eu vou-vos falar então de um trabalho desenvolvido com este instrumento, juntamente com o modelo XBitch G, para de facto estudar
os processos de galgamento numa barreira de cascalho, mas uma barreira de cascalho fino, digamos quase que uma barreira de areia grosseira aqui localizada no sul da Inglaterra, chamada Low Bar. Então aqui vem a instalação do equipamento, que podem observar ali, está em cima daquela torre, e aqui um exemplo de um galgamento que passou exatamente naquela faixa onde o equipamento estava instalado. Então, este é o esquema de montagem do equipamento e o que ele observa. Então, ele permite, com aquela rotação que eu expliquei atrás do sensor, ele permite mapear uma faixa ao longo de uma linha com um espaçamento entre pontos, entre observações bastante pequeno, que vão desde milímetros até alguns centímetros. A sua capacidade de cobertura vai em aproximadamente 50 a 60 metros, dependendo dos objetos. Quanto maior for a reflexão da superfície do objeto, maior vai ser a capacidade de distância, pode ir até cerca de 100 metros. E ao longo desta linha, então este sensor permite a obtenção de informação não apenas da superfície livre da água, quando existe um galgamento, mas também da topografia do terreno da barreira após a ocorrência do galgamento. Então, aqui vou-vos mostrar como é que é obtido o sinal deste tipo de sensor. Então, aqui estão o produto das medições sem processamento, em que vocês veem o mapeamento da superfície livre que é feito 20 vezes por segundo, ou seja, 20 vezes por segundo ele obtém a topografia e a superfície livre do mar, tudo junto, não há separação imediata quando essa medição é feita, ou seja, ele capta toda a reflexão feita na superfície ao longo da linha divisada e posteriormente então pode-se fazer uma separação do que é a água e do que é a superfície do solo. Vejam aqui um exemplo de uma série temporal obtida aqui neste ponto na posição de 60 metros aqui no perfil de praia. E podem ver então ao longo do tempo um sinal da topografia, onde não há variações importantes na variância do sinal, mas quando ocorre, digamos, uma passagem de uma onda, a superfície nesse mesmo ponto também se eleva. Então é a partir desta interpretação do sinal que é possível identificar a presença de água ao longo do tempo. Aqui apenas uma figura que mostra a variância obtida nestes pontos onde há passagem de água. Há uma alteração na variância do sinal que identifica que está a superfície do objeto moveu-se ou está a acontecer algo nessa superfície, no caso é a passagem de uma onda. Então, o que se obtém tipicamente, aqui está uma série temporal, aqui está no eixo do X o tempo e no eixo dos Y a distância desde a origem deste perfil até à distância mais longe que é possível obter informação no lado oceânico. E o que podem ver aqui então é o dado bruto, uma série temporal do dado bruto, apenas elevações, mas sem distinção do que é água, do que é superfície da topográfica. Aqui já um produto em que inclui a separação da superfície livre da água, em que vem claramente a inundação de um run-up, outro run-up e vem a propagação da onda de dissipação de energia, cores tornam-se mais escuras e o backwash também é possível identificar aqui nesta fronteira. Também a topografia, é possível, aqui não dá para ver muita diferença, mas é possível mapear entre cada onda que passa como é que a topografia da praia variou. Então aqui nestas duas animações estão uma representação gráfica do que é o sinal bruto, sem qualquer separação da superfície da topografia da praia com a separação com a água, e aqui após o processamento dá-se então uma separação e obtém-se duas séries temporais como eu mostrei anteriormente. Então este é o sinal que o LiDAR observa, o dado bruto, ou seja, conseguem ver aqui a propagação de algumas ondas, mas de facto não é possível distinguir de imediato o que é a superfície da topografia e o que é a onda. E aqui, após o processamento deste dado, é possível então identificar onde está a fronteira entre a água e a topografia do solo, no caso da praia, e obterem duas séries temporais simultâneas.
Então é com esta informação que de facto se consegue estudar este tipo de processos, compreender como é que as ondas se propagam até aqui à face da praia, como é que o run-up ocorre, qual a quantidade de água que transpõe durante um galgamento a barreira e também a variação morfológica induzida. Aqui apenas uma comparação para ilustrar um pouco o significado da utilização desta ferramenta em comparação com outras ferramentas. Então aqui tem uma comparação das medições da topografia. Desculpem, aqui tem uma comparação da topografia medida com este lidar e com o GPS diferencial medindo exatamente sobre a linha do lidar. Então a comparação indica que o lidar mede a topografia de facto com uma grande exatidão e com uma precisão inclusive superior ao GPS diferencial. E aqui uma comparação com um sensor de pressão, ou seja, um instrumento que mede as variações na superfície livre, ou melhor, na pressão da coluna d'água, e com isso é comum ser utilizado para medir ondas, propagação de ondas digamos, em costas. E aqui o que podem observar é que de facto o lidar tende a dar informações sobre a superfície livre, enquanto que o sensor de pressão mede principalmente variações de pressão na coluna d'água. Esta comparação foi feita com medições feitas em águas pouco profundas, onde havia quebra de onda, onde, digamos, as ondas são bastante assimétricas, como podem ver aqui. E o que acontece aqui é principalmente o efeito não hidrostático que os sensores de pressão possuem, ou seja, quando a onda já vem quebrada e tem uma grande percentagem de oxigênio na coluna d'água, o sensor de pressão tende a subestimar a verdadeira superfície livre da água, enquanto que o lidar como mede na superfície livre a elevação da onda, tendem a ter mais exatidão sobre o mapeamento da onda. Então aqui apenas está um exemplo que mostra um sensor de pressão que meça neste determinado instante a passagem da onda. Ele apenas mede a pressão na coluna d'água nesta posição e inclui aqui uma parte da onda que tem uma grande percentagem de oxigênio. Então ele vai subestimar esta elevação, enquanto que o lidar não. O lidar consegue captar a superfície da onda, medindo assim com mais exatidão o volume dessa onda durante a sua passagem. Então, para esta experiência, foi feita uma experiência de campo para medir estes processos de galgamento, e foi feita então essa experiência nesta praia, localizada aqui no sudoeste da Inglaterra, chamada Low Bar. Trata-se de uma praia com um sedimento de 3 milímetros, ou seja, uma areia grosseira ou cascalho fino, com um pendor de 0.1, ou seja, com uma declividade bastante acentuada, e num regime de macro-maré, ou seja, tem uma amplitude de maré de 4 metros. Este é um exemplo então da passagem de um galgamento. O lidar estava instalado ali e as observações, aqui uma comparação do visual obtido pelo vídeo, em que podem ver um evento de galgamento aqui, a começar aqui do lado esquerdo para a direita, um galgamento que passa sobre inclusive a posição do lidar, e isto é o que o lidar observa, ou seja, aqui na câmara nós conseguimos ver a frente do galgamento, conseguimos ter uma ideia da velocidade, mas não conseguimos ter informação sobre a espessura, digamos, a coluna de água que está a passar sobre esta barreira, e com isso também medir as alterações morfológicas. Não é possível isso através do vídeo, mas com o lidar vocês conseguem ver a passagem da onda e inclusive aqui neste ponto há uma parte do fluido que é transposto para o lado continental, enquanto que a outra parte retorna para o lado oceânico, e aqui o que se observa é a infiltração ao longo do tempo desse galgamento. Aqui tem então um exemplo, 2 galgamentos medidos pelo lidar. Podem ver a animação, ou seja, consegue-se medir toda a superfície livre e depois também quanto que variou na morfologia do perfil de praia. Então, para, digamos, estudar estes processos de galgamento, foram analisados alguns parâmetros, nomeadamente a profundidade do galgamento,
a velocidade e a descarga desse galgamento. Isso foi tudo medido pelo LIDAR aqui neste ponto. Aqui são um exemplo dessas séries temporais, aqui a passagem de uma onda, a velocidade dessa onda, a frente é bem mais rápida do que depois todo o resto da onda, e também com isso o cálculo integrado da descarga, ou seja, quanta quantidade de água que passa por segundo naquela crista. Então este experimento foi feito durante uma tempestade, onde alturas significativas ao largo máximas chegaram até 8 metros, mas a média, a altura significativa andava aproximadamente nos 4 metros. Coincidiu com um pico de maré de praia-mar, ou seja, condições perfeitas para que ocorressem alagamentos. O pico de tempestade ocorreu durante o pico da maré e durante também um período de onda relativamente largo, ou seja, variando entre 10 e 15 segundos. Este é o período de pico, e a direção da onda era mais ou menos perpendicular. E aqui o espectro da onda dá para ver que não é propriamente um swell bem definido por este espectro. Aparecem aqui algumas outras frequências mais curtas e umas frequências mais longas, indicando que há ali uma informação, possivelmente dois tipos de ondulação a chegarem a esta costa. Então estas são as observações que foram feitas naquela crista que eu mostrei antes, na crista da barreira. Aqui a superfície livre dos galgamentos e os registros de cada um desses galgamentos obtidos pelo LIDAR. Consegue-se ver claramente a infiltração ao longo do tempo de cada um destes galgamentos. Dá para ver também comparativamente que alguns são menores do que outros, e com isso foi possível então quantificar propriedades dos galgamentos, como por exemplo a sua profundidade, a descarga ou até mesmo a velocidade. Então são características importantes que normalmente não se conseguem obter no campo, são difíceis de obter no campo. Então, para estudar, para compreender estes processos, foi utilizado juntamente com estas observações um modelo, o modelo XBeach, que, como eu já falei, já mostrei aqui nesta disciplina. Ele tem a possibilidade, permite que se estude este tipo de processos com elevado detalhe e, particularmente importante, ele permite integrar informação do espectro, das características do espectro da onda incidente na praia que se está a estudar. Então aqui particularmente foi importante porque quando se fez uma validação deste modelo para esta praia, utilizou-se inicialmente uma condição, utilizando um espectro apenas com um pico, um espectro unimodal, e com as características da onda observadas pela boia, ou seja, características incluindo um período de pico e uma altura significativa apenas, que são tipicamente as características da onda que são utilizadas para caracterizar o run-up em zonas costeiras. Tipicamente são estes os parâmetros de entrada. Contudo, com estes parâmetros nós não conseguimos observar com o modelo a ocorrência de nenhum galgamento. Então, uma análise mais detalhada sobre a estrutura do espectro da onda incidente nessa praia permitiu verificar, aqui a azul, que o espectro da onda tinha de facto uma morfologia, uma geometria bimodal, em que tinha um pico de ondas mais longas e um pico de ondas mais curtas junto durante a ocorrência deste evento. E o pico de maior energia aqui, digamos, foi isso que caracterizou o período de pico, era o pico das ondas mais curtas, ou seja, por isso utilizámos aqui os 10 segundos nesta primeira simulação. Mas existe um pico também com alguma importância com 16 segundos, ou seja, um tipo de swell bem desenvolvido aqui juntamente com que é possível identificar neste espectro. Então, para caracterizar realmente bem o tipo de onda e o tipo de frequências de ondas que estavam a chegar a esta praia durante este evento, era preciso de facto caracterizar esta bimodalidade do espectro ao largo. E com a introdução deste ajuste de espectro, que aqui podem ver a negro, foi o espectro bimodal utilizado no modelo, aí sim já identificámos a ocorrência de galgamento e permitiu que com uma validação, que este modelo tenha sido usado para então estudar estes processos.
Então o que se fez depois então foi estudar esta influência da bimodalidade do espectro da onda incidente nos processos de galgamento. Ou seja, os dados de observações de LIDAR permitiram com elevada precisão validar este modelo e depois com o modelo foi possível estudar melhor estes processos. Então o que foi feito foram testados variações no espectro, ou seja, mantendo a energia sempre igual, apenas mudando a estrutura do espectro, tornando-o cada vez mais bimodal. Então a primeira simulação aqui a negro, utilizando um espectro unimodal. Depois a verde, incluindo um pequeno pico, distribuindo um pouco da energia que estava neste pico a negro, passando para frequências mais longas, para ondas com períodos mais longos. E depois dando cada vez mais energia a estas ondas mais longas, tirando a energia do pico das ondas mais curtas. À medida que isto foi feito, analisou-se também a descarga, ou seja, quanto da ocorrência de galgamento mais foi aumentando com estas mudanças no espectro. E foi evidente a diferença, ou seja, à medida que se foi aumentando o pico de energia para as ondas mais longas, mantendo a mesma energia total no espectro, aumentou significativamente a descarga de galgamento nesta barreira. Então, aqui está apenas ilustrado, digamos, um exemplo da informação da onda, do espectro da onda em cada posição da grelha computacional. E o que se observa é que para um modelo, digamos, para um espectro ao largo unimodal, apenas com um pico ali no 0.1, o que se observa é que de facto a energia se dissipa à medida que chega à zona costeira e, digamos, ela chega perto da praia já com uma grande dissipação e, portanto, o galgamento é relativamente reduzido, ou não ocorre galgamento neste caso, enquanto que se tivermos esse mesmo pico, mas também um pequeno pico numa onda num período mais longo, o que acontece é que este pico que estava associado às ondas mais curtas começa a dissipar-se e começa a transferir energia também para as ondas mais longas, que se intensificam à medida que se aproximam da zona costeira e criando inclusive um sinal mais forte na zona costeira das ondas longas do que das ondas curtas, o que, digamos, diminui, digamos, a declividade da onda e, consequentemente, o run-up torna-se mais extenso e consegue galgar a praia em questão. Então, com este estudo foi possível identificar a importância do espectro na previsão do run-up e, consequentemente, no galgamento. E aqui está uma demonstração disso, tipicamente com equações empíricas de run-up, como por exemplo a equação de Stockdale 2006 ou outro tipo de equações empíricas que estabelecem principalmente uma relação entre a declividade da praia e a declividade das ondas. As características do espectro destas ondas que são colocadas nestas equações, a informação das ondas não é considerada, e, portanto é apenas considerada uma característica da onda, considerando que o espectro é unimodal e que não existe nenhuma interferência com outro tipo de bimodalidade ou outro tipo de processo. Aqui neste trabalho, conjuntamente com observações de LIDAR e a modelo XBits, foi possível então identificar que existe uma importância do espectro. E isso é bem claro quando nós fazemos, por exemplo, uma comparação. Aqui estão as condições da tempestade ao longo do tempo, o espectro ao largo, ou seja, é claramente evidente aqui a bimodalidade, energia nos períodos mais longos e energia nos períodos mais curtos distribuída. Aqui é o período de pico apenas que é observado. Se apenas caracterizassem o período de pico, seria estes os valores utilizados. E aqui a altura significativa. Utilizando estes parâmetros, a altura significativa e período de pico e uma equação como a de Stockdale, a previsão do run-up é aproximadamente 2 metros ou mais até
abaixo daquilo que foi observado pelo LIDAR e que foi possível também caracterizar com o modelo XBITS, considerando a bimodalidade do espectro. Então aqui fica bastante evidente a importância de quanto que a informação do espectro caracteriza melhor a propagação da onda, as transferências de energia entre as diferentes frequências do espectro quando se aproximam de zonas costeiras e, consequentemente, como isso afeta o run-up e o galgamento. Então, fica clara aqui a demonstração de que a combinação de instrumentos de sensoriamento remoto com medições inovadoras, juntamente com uma modelagem robusta, pode de facto trazer mais conhecimento aos processos, especificamente durante tempestades, que são particularmente importantes tanto para a gestão do risco costeiro, como também pelo entendimento dos processos fundamentais que dominam durante este tipo de eventos.